Olá, amigos do canal Redemptor Smart. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para vocês. Não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha, ajudando o canal a evangelizar. Hoje queremos olhar de um modo panorâmico e rápido o livro dos Atos dos Apóstolos. É o quinto livro do Novo Testamento. Foi escrito por São Lucas, em continuidade ao seu Evangelho. Apresenta-nos os primeiros passos da Igreja, desde a ascensão de Jesus até a pregação de Paulo, já preso em Roma. Provavelmente, o livro foi escrito ao redor de 63 d.C. Conclui-se isso, pois não faz nenhuma referência ao grande incêndio de Roma em 64, e nem a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. O próprio Cristo, na sua despedida dos apóstolos, como que traça a linha do livro, pois anuncia que eles receberão o poder do Espírito Santo e testemunharão em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Com efeito, a pregação do Evangelho alcançou Roma, Espanha, Creta, em direção ao Ocidente, e até a Índia, em direção ao Oriente. O livro é uma prova de como o Espírito Santo guia a Igreja. A evangelização tão rápida que houve era parte do plano de Deus e não apenas resultado da dedicação dos apóstolos. De fato, o Espírito Santo dirige o ministério dos apóstolos, torna possível o sucesso através do Império Romano e o desenvolvimento da Igreja nas mais diversas cidades. Embora o título Atos dos Apóstolos seja posterior, atribuído por volta do segundo século, o foco é principalmente dois dos apóstolos, Pedro e Paulo. Costuma-se inclusive falar em Atos de Pedro e Atos de Paulo, como uma divisão do livro. Nele se evidencia a autoridade inquestionável de Pedro como líder da Igreja. Também há uma série de paralelos mostrando a autoridade apostólica de Paulo. Nos seus sermões iniciais, tanto um como o outro pregam sobre o cumprimento da aliança com o rei Davi. É o que vemos em Atos 2, versículo 22 e 13, versículos 26 a 41. Os dois apóstolos curam paralíticos. Ambos conferem o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos. Ressuscitam mortos, como em Atos 9 e 20. São tratados como deuses, recusam-se a aceitar esse tratamento. São libertados milagrosamente da prisão. Tudo isso mostra como o apóstolo dos gentios tinha uma autoridade própria no seu ministério. Lucas sabia como havia alguns que negavam a autoridade de Paulo como apóstolo e quis oferecer uma resposta concludente a esses. Não deixa dúvida de que Paulo foi escolhido por Cristo para levar o Evangelho a todas as nações. Nos 30 e poucos anos que o livro dos Atos cobre, a Igreja espalha-se da Palestina para a Itália. Paulo viaja a Chipre e a Ásia Menor e também à Grécia. A rápida difusão do Evangelho trouxe alguns questionamentos. O seguidor de Cristo precisava converter-se ao judaísmo? Os judeus convertidos tinham que ser circuncidados e seguir toda a lei de Moisés, incluindo os rituais próprios da antiga aliança? Na metade do livro, vemos o primeiro concílio da Igreja, o Concílio de Jerusalém, em que os apóstolos, conduzidos por Pedro, proclamam que a Igreja é para todos, não é nacional, mas universal. Lucas mostra como essa decisão foi guiada pelo Espírito Santo. Estevão, o primeiro mártir, que era cheio do Espírito, como está em Atos 7, versículo 55, declarou que o templo e a lei de Moisés já não eram guias depois da vinda de Cristo. A visão de Pedro, quando estava naquele terraço em Jope, em que lhe era ordenado comer dos animais que estavam numa toalha, os quais para os judeus eram impuros, ouvindo ele que todos os animais eram puros, essa visão levou-o a Cornélio e ao batismo deste e de toda a família. Aqueles ritos anteriores já não serviam ao propósito original da antiga aliança, de fazer dos israelitas um povo distinto. Conforme afirmamos, Lucas apresenta a Igreja como a realização da aliança com o rei Davi. Não se trata de uma mera ideia. Já no início do livro, os apóstolos perguntam a Jesus se era então que ele ia instaurar o reino de Israel, aparentemente pensando ainda em um reino político. Com a descida do Espírito Santo, porém,
Pedro entendeu que as promessas feitas a Davi se cumpriram somente em Jesus Cristo. Em Atos 2, quando Tiago resume a decisão do Concílio de Jerusalém, usa as palavras preditas pelos profetas, de que o reino de Davi seria restaurado para que todos os homens pudessem procurar o Senhor e todos os gentios se voltassem para ele. Está em Atos 15. Lucas recorda os acontecimentos com seu agudo senso de observação, ao mesmo tempo em que os interpreta, tornando o livro especialmente valioso para conhecermos os passos do início da Igreja. Para muitas das narrativas é a única fonte, mas em muitas outras encontra-se e coincide com recordações históricas narradas por outros autores não cristãos, como Eusébio de Cesareia. Quanto mais conhecemos de arqueologia, revela-se como os atos são um relato real de eventos históricos. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.